Muito boa noite, gente. Vamos dar início a mais uma edição do Sempre um Papo em Casa, essa forma virtual na qual a pandemia nos colocou. Coisa que para nós não é tão complicado, porque há mais de 20 anos, acho que uns 25 anos, o projeto Sempre um Papo grava as edições presenciais e coloca aí no YouTube, onde vocês estão assistindo. Então, nessa plataforma que vocês estão assistindo, tem cerca de 400 programas de TV gravados de escritores, autores, autoras, filósofos e toda uma gama imensa de artistas e intelectuais brasileiros. Tem 2 avisos que eu tenho que fazer. Peço que vocês claro que eu estou lendo, né? Vocês estão vendo, né? Inscrevam-se no canal do Sempre um Papo, clique em gostei e ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos e lives. Tem o autógrafo virtual também, que eu vou explicar o que é daqui a pouco. E acabou os anúncios. Hoje nós temos a presença dos queridíssimos Marcelino Freire e João Vitor Idaló de Araxá. Eu queria colocar os dois no ar. Boa noite, Marcelino. Boa noite, João Vitor. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Sempre um Papo em Casa. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por terem aceito o nosso convite para conversar aqui com tantas pessoas. Marcelino, nós estamos num ambiente praticamente de Araxá, não é? Fazemos esse Sempre um Papo patrocinado pela CBMM, também como uma atividade prévia do FLI Araxá. Por isso que o nosso convidado especial de hoje, falo nosso, porque eu e Marcelino temos quase a mesma idade, nós temos 32 anos cada um. 31, né, Marcelino? 29. 29. E estamos aqui convidando para participar e informo desde já que está presente ao Sempre um Papo a pessoa mais nova da história. Nesses 34 anos, nós nunca convidamos um escritor, e eu posso chamar já o João Vitor de escritor, tranquilamente. Muito obrigado pela presença, João Vitor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer para mim estar nesse evento que, como eu disse mais cedo na nossa conversa particular, eu já acompanho há tantos anos e admiro muito, e ainda mais como esse marco, né, de escritor mais jovem do Sempre um Papo. Muito obrigado pelo convite, boa noite a vocês dois e bora lá. Gente, eu tenho feito uma pergunta que, para abrir o Sempre um Papo, que dá para situar a pessoa não só no contexto familiar, de reclusão, mas também no contexto de trabalho e no contexto de país. Então eu queria começar com o Marcelino perguntando: Marcelino, como você está se sentindo? Eita! Olha só, primeiro, boa noite, é um prazer estar aqui com o João Vitor, o mais jovem escritor aí participando sempre do Papo. Afonso, você é um parceiro de longa data. Estávamos conversando também um pouquinho antes. Quem é que o Afonso não entrevistou nessa carreira tão longa aí, mas sempre muito jovem? Aliás, João, a gente envelhece juntos, né? No momento que você chegou aqui, você já estava envelhecendo, eu também, o Afonso também. Eu estou me sentindo... não posso dizer que estou me sentindo bem. Eu estou procurando estratégias para sobreviver e enfrentar esse momento de pandemia. Em que sentido? A gente olha lá para fora e as coisas não estão boas, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas passando necessidade, e a gente aqui trancada, eu estou trancada há mais de 100 dias aqui no meu apartamento, aqui em São Paulo. Eu sou pernambucano, mas moro em São Paulo há 28 anos. Então, eu tenho algumas estratégias de sobrevivência e eu acho que os livros me ajudaram muito. Aqueles livros que vocês estão vendo ali, ó, foram escolhas que eu fiz na minha vida toda, João. Escolhas que começaram exatamente com a tua idade, aí 9 anos, 10 anos, 14 anos, 16 anos, você está com 16. Escolhas que eu fui fazendo no decorrer da minha vida, e essas escolhas me abraçam hoje. Esses escritores todos aqui estão me abraçando para eu tentar entender o que é que nós estamos vivendo nesse exato instante. Eu tenho feito, Afonso, muitas lives com os mortos, porque eu tenho assistido muitas entrevistas antigas, tenho lido muitos poetas que passaram por outras pandemias, e eles têm me ensinado a enfrentar esse presente tortuoso.
Acho que os artistas têm se mobilizado, os artistas todos aí criando suas lives, também suas estratégias de abraços solidários a todos e todas que têm passado aí por esse momento difícil. Então, eu tenho também feito lives, tenho acompanhado os artistas. Isso aqui é uma situação muito importante para a gente estar aqui com o João, com você, mas não posso dizer que eu esteja bem. Eu estou vigilante, eu estou vivendo cada dia, um dia por vez. Ou seja, não estou pensando lá na frente, não estou pensando em dezembro, ano que vem, eu estou pensando um dia por vez. E é isso, por enquanto. E já é muito bom. Querido João Vitor, como você está se sentindo? Bom, assim como o Marcelino, eu devo dizer que não posso, e apesar de querer muito, não posso dizer que estou me sentindo bem. É uma situação triste, é uma situação muito adversa, mas eu, outro dia, até conversando com uns amigos, disse que é uma situação que nos faz voltar às origens, nos encontrar com a natureza, com as nossas raízes, com a família. Eu acho que é uma situação que traz para a gente o pensamento de que nada daquele mundo anterior à pandemia, aquele mundo tão líquido, tão ligado nas máquinas, no dinheiro, nos negócios, nada daquilo é tão importante quanto a nossa vida, quanto a nossa integridade, quanto o nosso amor. Então, eu acho que esses dias, apesar de muito árduos, têm servido para esse ensinamento. Maravilhoso. Eu gostaria também de fazer uma palavra com relação a Araxá. Eu cheguei a Araxá uns 15 anos atrás, abraçado pela CBMM. Comecei o Sempre um Papo, depois há 8 anos fiz o FLI Araxá. E eu queria te dizer que um dos motivos que eu faço Sempre um Papo em Araxá são pessoas como você, viu, João Vitor? Fique Muito obrigado disso, por esse elogio, viu, sabendo. Afonso? Eu acho Araxá, Araxá realmente uma cidade muito rica culturalmente, com gente muito boa. Não nasci aqui, como estávamos conversando, mas é a minha cidade, é onde meu coração vive. Um lugar pelo qual eu tenho uma admiração eterna. Marcelino Freire, o que você estava fazendo aos 16 anos? Aliás, quando você começou a escrever, Marcelino? Conta um pouquinho desses 16 anos aí. Olha só, eu sou de uma família muito grande, né? De uma família de 9 filhos, eu sou caçula, e desde muito cedo minha mãe dizia que a gente tinha que estudar para ser gente. Estudar para ser gente não é ser poeta. E eu quis ser poeta, desde que, aos 9 anos de idade, li Manuel Bandeira. Aí comecei a escrever minhas primeiras poesias, comecei a participar de grupos de poesia, aí fui fazer teatro aos 9 para 10 anos de idade. Com a idade do João, 16 anos, eu já estava escrevendo minhas primeiras peças de teatro, estava fazendo teatro na escola, estava com um grupo de poesia, estava lendo bastante, já estava tomado por essa maldição que é a literatura, viu, João? Essa maldição me tomou ali. E também o teatro foi fundamental. Inclusive, eu tenho um texto recente que eu falo com a idade entre 12 e 13 anos, que eu estava fazendo teatro, e eu conto um pouco essa minha odisseia. Mas estava fazendo teatro, estava produzindo. Eu queria muito ser algo que eu não podia. Eu não podia ser, mas eu acreditava que podia e acabava podendo. Aí é um pouco isso. Eu acho que na minha casa eu fui o primeiro leitor, no sentido, eu digo leitor de livro na mão, porque minha mãe era uma leitora da vida, né? Minha mãe era uma mulher muito inteligente, muito sábia, tinha pouco estudo, né? No entanto, tinha um estudo da vida que era fundamental, me ensinou a dignidade, a honestidade, respeito ao próximo, respeito às diferenças, tudo isso ela me ensinou. Então, nesse sentido, eu estava cercado de livros, já com muito livro, já muitos deles, inclusive, estão aqui comigo ainda, daquelas escolhas que eu estava falando no começo. Você vê que interessante, né? Só estou procurando paralelos para a gente construir um bom diálogo. O João Vitor está com 16 e já tem livro publicado. Você publicou o seu primeiro livro quando, Marcelinho? Meu primeiro livro foi com 28 anos de idade, João. Eu comecei produzindo peças de teatro. Com 19 anos eu já produzia peças de teatro, já dirigia. Eu achava que eu ia ser dramaturgo.
Então, o livro foi aparecendo um pouco depois, mas eu já escrevia contos muito inspirados pelo teatro, mas esses contos só foram reunidos e publicados aqui, eu já morando em São Paulo, e eu estava com 28 anos de idade. Você foi quantos anos você chegou em São Paulo, Marcelino? Em São Paulo eu cheguei com 24 anos. Perfeito. 4 anos depois publiquei meu primeiro livro. João Vitor, para você é uma pergunta invertida. O que é que você imagina estar, em que situação você imagina estar aos 53? Olha, eu confesso que talvez eu não saiba tão bem como responder essa pergunta, porque eu sou uma pessoa que gosta de viver os dias por eles mesmos, sem pensar muito à frente. Mas, como eu falei também mais cedo, eu tenho um sonho de ser internacionalista, trabalhar na área dos direitos humanos. E aos 53, eu gostaria de estar numa situação melhor do que a de hoje, num sentido de viver num mundo melhor, num lugar de mais paz, né, onde o amor seja mais importante do que as coisas, igual eu falei anteriormente também. Eu creio que aos meus 53, alguns livros já terão sido publicados, alguns artigos, alguns debates eu já terei participado, e assim espero, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é onde eu almejo chegar. Fala um pouquinho do que você tem escrito agora, João Vitor. Olha, como eu escrevo desde muito cedo, eu já tive um tempo para passar por alguns temas e por alguns formatos também. O meu primeiro livro, né, o Vox Dulcis, que eu lancei em março desse ano, é um livro de poesias mais simples, que eu escrevi entre os meus 13 e os meus 15 anos. E hoje eu escrevo muitos textos também, continuo escrevendo muitas poesias, e sempre usando como uma maneira de desabafo, um grito quando eu preciso protestar contra alguma coisa, seja na política, seja na sociedade, seja em família, ou como um alívio quando eu preciso contar com palavras, preciso desabafar sobre o amor, sobre a solidariedade, sobre quem sou eu, uma busca eterna, né, pelo verdadeiro eu. Eu escrevo quase diariamente, mas as ideias fluem e eu vou modificando aquilo que eu já escrevi. As coisas acho que nunca têm fim, sabe, né? Nessa minha atividade escrita. Marcelino, queria te puxar sua língua. O Luiz Humberto França, nosso querido França, lá de Araxá, está pedindo para você falar um pouquinho da amizade com o nosso grande amigo araxaense, Evandro Afonso Ferreira. Olha só, Evandro Afonso Ferreira é um grande escritor. Aliás, antes de eu responder a sua pergunta contada do Evandro Afonso Ferreira, eu quero fazer um pedido ao João Idaló, que quando ele estiver com 53 anos, são 37 anos à frente, né? Daqui a 37 anos, eu gostaria que você visitasse o meu túmulo e depositasse o seu livro mais recente lá e fizesse uma oração. Então... Claro. Pode deixar. Muito bom isso. Pena que nem eu, nem você vamos estar vivos para poder presenciar isso. Então a palavra é só sua, viu, João Vitor? De algum lugar estarão me observando, de algum lugar estarão me guiando nessa trilha literária. Maravilha isso. Estaremos te jogando muita energia, muita luz no seu caminho. Certo. Olha só, Evandro Afonso Ferreira é um grande escritor, um dos maiores escritores que nós temos. Eu conheci o Evandro procurando exatamente livro aqui no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Encontrei um sebo chamado Sagarana. Aí eu falei, alguém que tem um sebo chamado Sagarana só pode ser uma pessoa interessante. Entrei lá e encontrei o Evandro Afonso Ferreira, já estava ali caminhando para a publicação do seu primeiro livro, chamado Brocotó, e eu também estava a caminho do meu primeiro livro, chamado Angu de Sangue. E nos encontramos nesse mesmo momento, um ajudou o outro. Uma semana depois que conheci o Evandro, a gente começou a organizar uns encontros para conversar com outros escritores, e aí foi quando a gente conheceu toda essa geração 90, né, a chamada geração 90, Nelson Oliveira, Luiz Rufati, Ivana Arruda Leite, e foi lá também que o Evandro Afonso Ferreira levou para uma das conversas o crítico literário João Alexandre Barbosa. E o João Alexandre Barbosa, ouvindo um conto meu, me indicou para a ateliê editorial, e tudo começou ali a partir desse abraço que o João Alexandre Barbosa, crítico literário já falecido, me deu.
Mas tudo começou por causa de quê? Do Evandro, que conhecia o João Alexandre Barbosa do Seco, e tudo começou ali. O Evandro foi esse pontapé extraordinário, esse escritor maravilhoso, que eu tenho muito carinho por ele, muito respeito e muita gratidão. Ele já usava chapéu? Não, ele usou chapéu depois, não usava chapéu não, esse chapéu aí veio depois. João Vitor, queria que você nos desse a alegria de falar um poema, 2 poemas seus agora um pouco. É possível? Claro, claro. Eu vou pegar primeiramente um do livro, que eu Mostra a gosto capa do livro aí, bastante. tá, gente? Ó, essa é a capa do livro. Nós pensamos numa coisa que tivesse um apelo gráfico para que as pessoas notassem que, além das palavras, as imagens também falam, as cores também falam e se relacionam muito bem com o que está escrito no livro. Então a gente João, pensou nesse apelo gráfico interessante aqui. João, como é o nome do livro? E quando você fala nós pensamos, quem nós? O nome do livro é Vox Dulcis, vem do latim, voz doce, que é o nome de um dos poemas do livro. E a minha avó, companheira de sempre nessa jornada literária, quem mais me incentivou e quem foi a minha parceira de verdade nesse processo para publicar o livro. Como é que ela chama? E tantas outras pessoas que colocaram a mão nesse projeto. O ilustrador, o diagramador, a professora Miriam, que corrigiu, a professora Sônia, que fez o prefácio. Então, todas essas pessoas que fizeram esse projeto se tornar realidade. Como é que chama a sua avó? A minha avó é Maria Lúcia Daló. Certo. Bom, então, vou pegar uma poesia aqui. Vou pegar uma mais crítica, que são as que eu mais gosto, do 2º capítulo do livro, Senhor Cidadão. Vou ler. Estado de emergência. Estado de emergência, eu acho que apesar de ter sido escrita há algum tempo, ainda é muito atual. Estado de emergência. Decretaram estado de emergência. Será que foi eficiência ou só peso na consciência? Decretaram que temos que fugir. Mas para onde fugir? Não há muitos lugares para onde se ir. Decretaram que podemos vazar. Será que vamos ter tempo de amar? Não sei se vamos continuar. Decretaram que a situação é feia. E será que eles vão para a cadeia? Vamos ao encontro da areia. Decretaram estado de emergência. Será que vai ser suficiente toda a ciência? Os homens não souberam usar a sapiência. É um dos que eu mais gosto, porque eu escrevi quando eu estava indignado com a situação das barragens, com uma situação que é muito atual, infelizmente, e com a situação que a gente enfrenta no Brasil de nunca termos uma certeza do dia de amanhã, num país que parece estar sempre numa corda bamba, parece estar uma hora tão equilibrado e tudo tão bem, e de repente o estado de emergência. As coisas vão mal e parece que ninguém trabalha para que isso melhore. Pensando nisso, eu escrevi Estado de Emergência, que é o primeiro do 2º capítulo desse livro. Beleza. Marcelino, você quer ler alguma coisa também? Está pensando aí. Marcelino paralisou ali. O mais antigo. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Que... Repete o que você falou, por favor, Marcelino. Voltou? Voltou. Eu pensei em ler um texto mais antigo. Eu fiquei pensando quando o João lia, qual era o texto mais antigo. Esse texto eu escrevi, foi exatamente indicação do João Alexandre Barbosa, que é o Angu de Sangue, publicado pela Ateliê Editorial. Então eu vou ler Socorrinho, para ficar quase com a mesma idade do João. Socorrinho. Moço, não, sua mão suando, grito no semáforo, em contramão, suada pelos carros, sobre os carros. Moço, não, viu sua mãe a cidade nervosa, avançando meio-dia, dia de calor enorme, ninguém que avista Socorrinho, algumas buzinas, céu de gasolina, ozônio, cheiro de álcool. Moço, não,
parecido sonho ruim, dor de dente, comprimido, pernilongo, extração de ouvido, ônibus elétrico, esquinas em choques paralelepípedos, viagens que não conhecem. Hoje, desaparecida menina de 6 anos ou 7, trajada de camiseta, sapatinhos ou chinelos, fita crespa no cabelo, azul forte ao infinito. Moço, não, aquele grito franzino, miúdo, a polícia que alegra estupro, magia negra, sequestro, mastiga um fósforo, a mãe de socorrinho acende velas, incenso, chorando a Deus, justiça divina, justiça duvidosa, viver agora, que seria se já não era? Se por um descuido já se foi um dia sem ela, 2 socorrinhos, céus e preces. Moço, não, Maria de Socorro Alves da Costa, mulher, tinha sumido misteriosa, disse uma testemunha que um negro levou sua filha embora, revolta da família, vizinho, jornal, televisão, igreja, depois de 2 meses. Moço, não, boneca, foto batizado, festinha do bairro, tudo que pudesse trazer socorrinho de volta para a memória, peito, quarto morto, as horas puxando a apreensão, suor, desesperança, batida de polícia em favelas, rodoviárias, botecos, matagais, tudo isso feito e desfeito. A mãe de socorrinho ouvia boatos, silenciava a base de comprimidos, o marido já enlouquecido, internado, que miséria, agonia de cidade, moço não, gente ruim, sem sentimento. Para que deixar sofrendo a mãe humilde, o bairro, a câmera de TV que treme, aquela realidade de cão, mundo, cachorro, já noitinho de outra noite, mais outra, notícia mais nenhuma, nunca, socorrinho desaparecida, amor quando vai embora, quando vira fé, chamado, súplica, saudade, a filha fosse devolvida, a felicidade, moço não, gritava, 3 meses, 5 infinitamente, crônica policial, fechada, esquecida da realidade, extraída do sonho para sempre, no horizonte, trajada de camiseta, sapatinhos ou chinelo, descalça, fita crespa no cabelo, azul forte ao infinito, moço não, descaso, não escuto, moço, não quero ir para casa, não. Moço, não, o homem arreava as calças, mais o grito, moço, não, não. Socorrinho chorava, socorrinho esperneava, socorrinho mais não entendia aquele mundo estranho, aquele desmaio de anjo. Caramba, é um cordel moderno, digamos assim. É um texto que eu gosto bastante, é um texto que, inclusive, ano passado nós trabalhamos, inclusive na aula, e é tão profundo, né? É tão triste e, ao mesmo tempo, tão atual, apesar de já ter tantos anos de escrito. Você tirou uma nota boa nessa prova, João? Ou eu atrapalhei a sua vida? Essa, claro. Até porque eu me fascinei muito por essa escrita. Na mesma classe também trabalhamos Mineirinho, da Clarice Lispector, e relacionamos os textos, e isso foi muito marcante, não só para mim, mas também para os outros alunos. Foi uma experiência única, incrível. João Vitor, até que ponto, em que medida o ambiente está te ajudando, contribuindo para a sua leitura em Araxá? Olha, você falou tanto da escola aí, né? Eu sempre fui um leitor muito, muito, muito viciado nas palavras. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever e de falar. Então, desde muito pequeno, eu frequento a escola desde 1 ano e meio, eu sempre tive um contato próximo com os livros. Agora eu estou numa nova escola, né? Eu sou um estudante secundarista agora, e tive professores nesses 2 primeiros anos do ensino médio que já são grandes inspirações, além dos outros que sempre me incentivaram. Esses ambientes da escola e até mesmo em casa, eles sempre me incentivaram a querer saber mais, a querer ser cada vez mais curioso, a querer ler mais, saber ler o mundo e não apenas os livros. Eu acho que essa forma que o ambiente me ajudou foi não apenas me dando aulas ou me dando lições de moral, mas também me ensinando a ler o mundo, ir além dos livros, ir além das palavras que eu podia ver ou escrever. E você, Marcelino, como é que você está vendo hoje essa questão da situação que as pessoas se encontram? Em que medida isso pode contribuir para a criação literária? Não há dúvida que a gente vai sair afetado por tudo isso. Não há dúvida que o meu parágrafo mudou. E até as urgências que eu tenho em relação a alguns projetos, a relevância daquilo que se escreve, daquilo que se está fazendo diante de coisas tão mais urgentes, né? Inclusive como agitado cultural, como produtor cultural, de que maneira que eu posso contribuir, de que maneira que eu posso avançar o meu olhar, fazer esse abraço solidário do qual eu falei. Não há dúvida que muda, não há dúvida que estamos
estamos modificados já, de cara. Meu parágrafo ganhou outras frentes de batalha, não é? Não há dúvida, estamos todos dentro de uma pandemia, e isso não é fácil, não é fácil. Já estamos modificados aí, não sei como, de que maneira, mas o meu parágrafo ganhou outras urgências. Você, como professor, né, eu gosto sempre de destacar que o Marcelino é uma espécie de literato multitarefa, né? Atua na frente como autor, atrás, né, nos bastidores como um grande produtor e gestor cultural, em vários festivais, né, a Virada, né? Fala um pouco disso, Marcelino, para a pessoa que não conhece um pouquinho, não conhece a sua trajetória, fala dessa faceta sua de gestor, eu acho interessante. Agora eu tenho que lembrar também uma coisa que o João falou dos seus professores, né? Tão bonito, né? Ele agradeceu a vários professores, mestres e mestras. Então tem pessoas que aparecem na vida da gente ali para fazer muita diferença. E eu encontrei no meu caminho essas figuras. Ilza Cavalcante foi uma professora de teatro que eu encontrei muito jovem, querendo fazer teatro. Essa pessoa foi fundamental. E ali com Ilza Cavalcante eu aprendi a trabalhar em grupo, aprendi a ser parceiro, companheiro, cúmplice, e ali eu fui produzindo as minhas primeiras peças de teatro, como eu falei aqui no início. Com 16, 17, 18, 19, eu já estava produzindo peças de teatro lá no Recife. Pois é, quando você fala produzir, vamos colocar as coisas do jeito certo. Você escrevia e produzia o espetáculo. Escrevia e produzia o espetáculo. Entendi. E, inclusive, lá tem o Teatro de Santa Isabel, que é uma espécie de teatro municipal de lá, e eu coloquei na cabeça que eu queria que a peça fosse apresentada lá, ficasse em temporada no Teatro de Santa Isabel. Aí disseram para mim, mas é muito difícil, você vai conseguir o Teatro de Santa Isabel? Eu disse, mas como é que eu posso colocar não na boca do Teatro de Santa Isabel sem ter ido lá perguntar? Como eu era um excelente datilógrafo, viu, João? Datilógrafo, numa época em que a gente tinha curso de datilografia, eu fiz um projeto belíssimo, fui lá apresentar, a diretora topou e eu fiz temporada no Teatro de Santa Isabel. Então eu carrego esse Qual espetáculo? O espetáculo se chamava A Menina que Queria Dançar. Era um espetáculo infantil. E sabe quem era a principal atriz desta peça, que ganhou o prêmio de atriz de revelação na época? Não. Patrícia França. E depois foi ficar conhecida porque fez a novela da Rede Globo Renascer, ela fez Tereza Batista, etc, etc. Hoje é uma atriz já, enfim, premiada, etc. Ela estava com 14 anos quando eu produzi essa peça. Eu escrevi essa peça para ela. Ela fez teatro na mesma escola que eu. Só consegui produzir essa peça quando eu estava com 19 anos e ela com 14. Mas ela começou a fazer teatro aos 9 anos de idade na mesma escola. Então, esse lado produtor é um lado que eu aprendi. Acho que aprendi com minha mãe, porque minha mãe saiu com 9 filhos do sertão de Pernambuco. Eu perguntava para ela, como é que a senhora conseguiu sair? Ela disse, eu fui saindo, eu só sei que o caminho vai para frente, eu fui indo. E eu sou um pouco assim. Então, hoje eu coordeno, você sabe, a Balada Literária há 15 anos, é um evento que reúne escritores nacionais e internacionais há 15 anos. Eu faço porque eu não posso fazer, mas eu faço, porque eu acho que o movimento é fundamental para qualquer coisa que a gente queira fazer. Então, eu sou um pouco guiado por esse menino aí, que já no Recife produzia as coisas, acreditando que podia produzir. Maravilhoso. João Vitor, quer ler mais uma, fazendo favor? Quero sim. Até separei uma especial para esse momento, que eu escrevi no começo da pandemia. Eu acho que traduz, de certa forma, os problemas anteriores à pandemia e a ação que nós precisamos tomar agora. Chama Urbanofagia. Estou já no limite. Não aguento mais terror, não vejo mais paz, só enxergo escuridão. A cidade quente engole os sentimentos e tritura os homens, gerando lixos inúteis, impessoais e enfadonhos. Essa urbanofagia bruta, regada com sumo sanguinário, mata as almas boas e faz sucumbir a sociedade. Sejamos humanos, façamos-nos irmãos. Eu escrevi para dar uma mensagem de irmandade a todo mundo que queira receber essa mensagem, porque é o que nós precisamos agora, né?
acabar com essa urbanofagia, com esse consumo sanguinário e prestar mais atenção na irmandade, ver que nós todos somos iguais, todos somos humanos e merecemos e devemos ter os mesmos direitos e deveres. Que danado que é o João, hein, Afonso? Tô te falando, eu não tenho nem o que te perguntar, o Marcelino. Vou ficar conversando aqui só com o João, viu? Marcelino, fala um pouquinho desse seu lado professor, mestre, que eu respeito profundamente e que na forma moderna de workshops, etc., não é nada mais do que uma aula. E eu estava ouvindo o João agora e pensando, o João está comprometido com aquilo que ele escreve. Essas palavras que ele lê, ele defende em si. E quando escrevemos, temos que deixar um pouquinho, um pouco de unha, um pedaço de unha, uma gota de sangue em cada poema, um chumaço do cabelo. Alguma coisa a gente tem que deixar com aquela palavra. Se comprometer com aquela palavra que está escrevendo. Escrever, colocar uma palavra na página é a extensão da nossa personalidade. Então, você pode observar que quando ele vai ler um texto dele, ele defende esse texto em si, tem contundência. E eu, como coordenador de oficinas de literatura, o que eu tento extrair das pessoas que vão lá fazer o curso comigo é que eles se comprometam, tragam palavras que consigam defender, sair com essas palavras à rua, palavras com que a pessoa consiga vestir essas palavras e sair com elas à esquina. Então, um pouco eu estava ouvindo aqui o João e senti que já havia um comprometimento. Então, a literatura para ele já é extensão do corpo dele, da fala, né, da personalidade. É isso que eu faço como coordenador de oficina literária. Tem pessoas que chegam na minha oficina, o sistema literário está escrevendo por ela, não está escrevendo absolutamente nada. Se você fizer uma oficina de literatura básica, você sai escrevendo um poema, sai escrevendo um conto. Mas você está comprometido com aquele ponto, você está comprometido com aquela palavra que você está colocando no papel. É isso o meu grande exercício, a minha grande provocação nessas oficinas de literatura. João já está de parabéns, avante, João, reze bastante. O que você está escrevendo atualmente, Marcelino? Esse momento está te inspirando a escrever ou, como todo mundo tem me respondido, só vivendo o dia a dia? Você sabe que o mês ali de dezembro, janeiro, até o carnaval, eu fico isolado. Aliás, eu quero dizer que a gente fala muito de isolamento social. Isolamento social muita gente já vive há muito tempo. O máximo que a gente pode estar nessa pandemia é numa prisão domiciliar. Não fizemos nada para merecer essa prisão, no entanto, há regalias nessa prisão. Então, isolamento social, não. Então, quando eu escolho ficar isolado, olha só, ali mês de dezembro, janeiro, fevereiro, eu fico escrevendo e tal, fico em Minas Gerais, numa cidade chamada Gonçalves, e vou para lá ficar isolado. Só que o que é que acontece? Nesta pandemia, eu estava com um romance que eu fiz no isolamento anterior, e nesta pandemia eu não consegui mexer nesse romance, porque esse romance eu não estou gostando dele, e eu acho que nesse momento de pandemia isso ia me fazer mal. Mexer em algo que só me traria dor de cabeça. Então, eu comecei um outro projeto, uma outra escrita de uma novelinha, e tenho avançado nessa novela. Reabri o meu blog, Ossos do Ofídio, que é onde eu escrevo um pouco, inclusive, dessas técnicas e dessas dicas e provocações que eu faço na minha oficina. Voltei a fazer colagens, é uma estratégia de sobrevivência. Eu adoro fazer colagens, então tenho feito colagens. E tenho, volto a dizer, conversado muito com os poetas mortos, com as poetas mortas aqui do meu lado. Eu tenho feito muita live com os mortos e eles têm me ensinado muito sobre este presente tortuoso que estamos enfrentando. João Vitor, o Luiz Humberto França pergunta: João Vitor, você que fez a estreia no Flieraxá como autor, importante dizer disso também, né, João? Eu frequentei... Pode falar. O que você espera deste Flieraxá que vai acontecer entre 28 de outubro e 1º de novembro? Olha, eu frequento o Flieraxá também desde que era aqui na Fundação, que inclusive é bem próximo à minha casa. Então eu tenho um carinho muito grande pelo festival. Esse seria um festival muito especial e com certeza será, mesmo com todas as adversidades que foram impostas, né?
mas eu espero que seja melhor do que o do ano passado e que eu consiga também estar presente, consiga mostrar aquilo que eu faço, consiga passar a minha mensagem e admirar os outros gigantes aí que 1000 vezes maiores do que eu nesse cenário da literatura, pessoas que eu admiro muito. Ano passado tive o prazer de encontrar e trocar umas poucas palavras com a Miriam Leitão. Então uma experiência de crescimento. Eu espero que esse Fliarachá seja mais revelador do que os últimos foram para mim. Você vai ter boas surpresas, viu? Vai ter boas surpresas. Marcelino, espero, tenho certeza. Hein? Que coisa bonita que, assim, como que a Fliarachá vai exatamente... Você não sabe onde que uma festa literária vai atingindo o olhar, o coração, a alma dos jovens e das jovens, né? Você não sabe, não tem ideia. Ele mostra a importância da Fliarachá para a trajetória dele. É curioso, né? O Fliarachá tem 9 anos e o Sempre um Papo já tem 15 lá em Araxá. Então, assim, a pessoa que tinha 10 hoje tem 19. E a experiência que eu tenho lá de Araxá é que essa pessoa de 19 é um leitor. Isso já traz uma satisfação tremenda, né? Eu tenho pessoas que a me gente reportam. Tem a possibilidade de se aproximar dos ídolos, das inspirações que nós temos como pessoa, como escritor. Isso é uma coisa que o Fliarachá proporciona para a gente de uma maneira inigualável. Sem dúvida, sem dúvida. Vai continuar proporcionando. Marcelino, lê uma coisa mais recente sua para a gente, por favor. Eu queria só fazer uma referência, viu? Vale lembrar que Araxá, entre outros artistas, escritores, tem o Francisco Alvim, grande brasileiro que mora agora em Brasília. Mora em Brasília. E que merece... Evandro Afonso Ferreira. E lembrar do primo do Evandro Afonso Ferreira, que é um grande frasista, Disseu Ferreira. Tá e lá. conheci em Araxá, viu? Disseu tá um pouco doente, mas está firme lá em Araxá. É primo da Leila Ferreira. Primo também do Ronan, né? Ronan Soares, que veio a falecer esse ano. Foi um grande jornalista, um professor de jornalismo na TV Globo. E pai do Marcel Souto Maior. Uma geração imensa de grandes intelectuais e escritores, né? Imensa. O meu livro mais recente é Bagageiro, publicado pela José Olímpio, e eu vou ler. Ele reúne o que eu chamo de ensaios de ficção. Eu nunca chamo meus contos de contos, chamo de cantos, ladainhas, improvisos. E eu vou ler um trechinho pequeno mesmo de um conto maior, porque, mais uma vez, neste conto, eu conto quando eu fui fazer teatro, João Vitor, quando eu escolhi fazer teatro. Eu fiz por alguns anos também teatro, é uma paixão que eu tenho, a atuação e a dramaturgia. É mesmo? Você faz teatro agora? Não, atualmente eu não faço, mas eu fiz, se eu não me engano, uns 4, 5 anos pelo menos de teatro. Tive professores muito queridos, colegas também muito queridos, e gosto muito dessa arte. Você quer ser dramaturgo também? Olha, eu acho que eu quero ser aquilo que a vida me levar para ser, sabe? Mas eu acho uma boa ideia, eu tenho algumas coisas já escritas, mas que ainda falta um toque especial, ainda falta um empurrãozinho. Por enquanto eu fico naquilo que faço mesmo. Que danado esse João, hein, Afonso? Tô só calado aqui, coçando a cabeça aqui, viu? O tempo vai passar e a minha esperança é que a gente vai ficando mais velho e ele também vai ficando velho, mas a gente vai ficando um pouco mais velho. Então, por favor, quando eu estiver na Fliarachá, muito velhinho, me ajude a sentar, a enxergar o degrau. Põe o velhinho no sol. Claro. Põe o velhinho no sol. Põe o velhinho no sol. É uma grande frase para um conto, viu? Eu vou escrever e dedicar a você. Vitamina D nele. Vitamina D em Deus. Exatamente.
Eu quero fazer teatro. Pus no peito a ideia, em alguma hora, não me lembro quando, em que ano. Eu vi um cartaz na escola há mais de uma semana colado, convocando os interessados nas manhãs de segunda e de quarta, os encontros começarão. Já estou atrasado. Não sabia ainda da grande revelação. Na nossa trajetória, João, aí eu já estou dizendo, na nossa trajetória, João, as coisas vêm no fluxo, o coração é quem manda a gente seguir. A história escrita está, faz tempo, em um antigo passado, por uma paz futura. É de onde o nosso destino, de repente, insiste em surgir. Falei para minha mãe, enquanto ela pendurava no varal os figurinos da casa, as calcinhas rendadas da minha única irmã, as bermudas de meu pai, seus aventais. Também aquele dia um grande tapete para tomar sol, na garantia, talvez, de nossos próximos passos. Eu quero fazer teatro. Minha mãe nem me olhou, a sua voz por detrás das espumas, sacolejando uma bacia funda cheia de remendos. Isso não vai atrapalhar seu rendimento? Tem cabimento uma coisa dessas? Teatro você já faz nas caretas que você faz, menino. Sossego fácil. E por aí continua. Eu só queria mostrar um outro trecho aqui, em que ele continua com esse discurso com a mãe, aí a mãe pede para falar com o pai, ele vai falar com o pai, e ele volta a falar, o pai pede para ele voltar a falar com a mãe. Então eu só quero esse trechinho, porque tem uma coincidência pandêmica nesse trecho. Ele volta, então, a falar com a mãe. Mãe, eu quero fazer teatro. Não atrapalharia as aulas de português, geografia e inglês. Meu desempenho, aliás, seria outro. Algo me diz, o teatro fará de mim uma outra pessoa. Eu prometo que só farei papéis de rei, de homens ricos. Eu serei dono de grandes terras. Salvarei o povo de alguma peste. Melhorarei o mundo. Tá lá, melhorarei, salvarei o povo de alguma peste. É. João Vitor, o que você está pensando? Eu gostaria de saber que você falar um pouquinho sobre como você utiliza as redes sociais no uso, né, no trato com a literatura. Há um tempo, há pouco mais de um ano, eu me reuni com um grande amigo e também que foi professor, Antônio Carlos Lima, Tom, para começar a ilustrar meu livro. E nisso, numa conversa, surgiu a ideia de começar a postar aquilo que eu produzia. Falei, bom, uma boa ideia, porque eu trago mais gente para conhecer a minha arte e aquilo que eu penso, né? Já utilizava e sempre utilizei a internet como uma válvula de escape para todas as minhas opiniões, né? Que é a coisa mais comum hoje em dia. Mas a partir daí, então, há pouco mais de um ano, eu comecei a postar tudo aquilo que eu escrevia. O Instagram, principalmente, né, eu postava uma foto com um pedaço de algum poema, com algum verso, ou eu postava um texto inteiro, e assim foi. E também utilizo para acompanhar aqueles que me inspiram, não só na arte literária, mas também nas outras artes, nas outras áreas. Eu acho que a internet tem um papel importantíssimo na democratização, né, do acesso à cultura, e isso me proporcionou uma gama muito, muito grande de inspirações e de aspirações também, pessoas com as quais eu gostaria de me encontrar, nem que fosse por 5 minutos, para obter um pouquinho daquele pensamento, daquela inteligência, daquelas palavras. Fala um pouquinho, divulga suas redes aí, por favor. O meu Instagram é @joaoidaló, o meu Facebook, que eu utilizo um pouco menos, mas por lá sempre estou presente dando opiniões, é João Victor Idaló. E tem o Twitter, que é @JOO_VictorMaluf2. Um pouco diferente, mas é onde eu também exponho bastante coisa e onde eu também utilizo para além das minhas opiniões e da minha arte literária, onde eu utilizo também com os meus amigos, para dar umas boas risadas, para distrair um pouquinho dos dias mais chatos. Mas o Instagram, @JoãoIdaló, é o principal, para divulgação dessa minha arte e de toda a minha opinião social, política e tudo mais. Falar um pouquinho de política, Marcelino. Como é que você está vendo esse momento, querido? É uma das nossas grandes tristezas também, além da pandemia, ter que enfrentar um desgoverno deste, ter que enfrentar uma família que não é família, aquilo para mim é uma
quadrilha completa. Eu não tenho paciência, eu vou ficando irritado. Então, eu acho que eu sempre fui do enfrentamento e sou do enfrentamento, continuo sendo do enfrentamento, continuarei fazendo as minhas baladas literárias, afirmando a arte, afirmando o teatro, afirmando a literatura, afirmando, enfim, tudo, todas as artes, tudo que não gostam a gente está afirmando. Então, mas senão a gente fica doente mesmo, porque esse buraco em que nós estamos é muito triste de ver. Como que fomos parar nisto, e aí atravessados agora com a pandemia, esse pensamento genocida desse desgoverno que aí está. Isso também não ficou escondido de ninguém, não. Todo mundo sabia, é só uma piada, ele não pensa desse jeito, e era homofóbico, reacionário, racista. É muito triste ver um Brasil maravilhoso, uma América Latina que a gente ama, um Brasil aí latino, está ficando cada vez mais isolado no mundo e dando uma imagem para o mundo assim, muito triste, ou seja, isso que nos torna ainda mais adoecidos, mas ao mesmo tempo vigilantes, prontos para o enfrentamento. Mas não é fácil, além da pandemia, ter que presenciar um desgoverno desse, um descaminho desse. E você, João Vitor, como é que você está vendo o papel da cultura nesse momento tão delicado do país? Olha, Afonso, eu tenho uma opinião política muito forte também, inspirada principalmente, deixa eu só pegar um texto aqui, pela minha avó, né? A minha avó fez parte de grupos contra a ditadura durante aquela época tão difícil, e a partir das histórias que ela sempre me contou e também da minha formação pessoal, eu concluí a minha ideologia própria, meu pensamento crítico. Esse governo é tão negacionista, tão reacionário e tão absurdo que ele nega tudo aquilo que é cultura, tudo aquilo que é do nosso povo, tudo aquilo que é de riqueza nossa, intelectual, financeira. É como se nada daquilo que fosse brasileiro importasse, nada daquilo que é o verdadeiro país, que é a alma dessa nação, que, aliás, eu acho que mal existe uma nação, porque nós não parecemos ser unidos em prol de uma única coisa. Então parece que tudo aquilo que é a nossa essência está acabando e está indo. Eu até escrevi um texto, depois, se tivermos tempo, eu gostaria de ler esse texto, chama Capitão Barbárie, porque eu acho que o que nós vivemos não é nada mais do que uma barbárie, né? Nada mais do que uma coisa extremamente absurda, uma coisa extremamente dantesca, demoníaca. São tantos adjetivos negativos que nem cabem aqui. E aí, você pode ler então, por favor? Posso. Para lá do coração do país, num deserto de concreto apelidado de Brasília, há alguns palácios pomposos. Num deles reside uma criatura tão exótica que chega a ser quase um anti-herói destes cômicos, quando não trágicos, que vemos em quadrinhos muitas vezes. Por ter um nome que não deveria ser pronunciado para não trazer azar, decidi chamá-lo de Capitão Barbárie, e creio que já sabem a razão. Quando o Capitão Barbárie abre a sua desagradável bocarra, munida de uns dentes tortos e de uma língua afiada, vocifera ódio contra as minorias e pensantes de modo geral, fazendo-me duvidar da existência de humanidade naquele ser. Duvido da capacidade que ele tem de pensar, de ser um animal racional e verdadeiro. Lapidar a pedra bruta da razão é um dever mais que árduo. Transformar achismos em verdades demanda trabalho. Falar por falar é bobagem. Ora, o poder de raciocinar não nos fora concedido à toa. É uma pena que muitos não o utilizem, ao menos não para o bem. Nunca boto em xeque, porém, uma das ímpares características do capitão, a de polinizar as flores do mal, bombardeando todos a que eles se opuserem, seja por correntes de notícias falsas no WhatsApp, irritadas transmissões ao vivo no Facebook ou postagens sem nexo no Twitter. Esse capitão é, mais que tudo, um retrato personificado do Brasil atual. Talvez por isso tenhamos deixado ascender ao posto de chefão. Ele é desordenado, nada quer com o progresso, não aceita opiniões e adora um improviso, o famoso jeitinho brasileiro.
Isso sem citar as amizades duvidosas e o vocabulário chulo sempre tão mal escolhido que o faz soar como um bebê chorão. Ora como um bebê chorão, ora como um bicho bravo, sem demérito algum aos bichos bravos. Como dizem os populares, a esperança é a última que morre. A esperança de um país melhor é que ainda nos acalenta. Um dia, as verdades virão à tona e a paz há de reinar no Planalto Central. Enquanto isso, a nós, mortais, resta rir das maluquices do Capitão Barbárie e da sua trupe trapalhada e torcer para que 1964 não volte jamais. Eu acho que... Eu até fico arrepiado porque eu acho que é tão horrível, tão absurdo isso que a gente passa, ter que duvidar do nosso próprio país, de um irmão, ter que duvidar da nossa própria política, da efetividade do nosso próprio governo, que deveria zelar pelas nossas vidas, e que, pelo contrário, parece jogar corpos e corpos e corpos numa vala sem fim. Você falou tudo, João, uma desvalorização de tudo que a gente preza como o Brasil da música, da arte, da cultura, o Brasil da alegria. Né? O Brasil da ciência, o Brasil do futuro, do progresso, que sempre foi dito como o país do futuro, que hoje muito mais parece com qualquer feudo medieval por aí, porque é tanta coisa bárbara, tanta coisa absurda que a gente tem que ver, ouvir e presenciar, que a gente, infelizmente, acaba duvidando da humanidade de quem nos governa e de muitos que estão nas nossas vidas, ao nosso lado. Sua voz está aí, João? Ela está. Estou assistindo em outro cômodo. Manda um abraço para ela, viu? Um beijo imenso. Como é o nome dela? Maria Lúcia. Maria Lúcia, um beijo imenso para você, para toda a família. É um pouco o que dizer. Agradecer vocês dois, João Vitor. Fique sendo o mais novo participante do Sempre um Papo e até agora o mais brilhante. Vai ser difícil ser superado aí. Muito obrigado, viu? E Marcelino, muito obrigado. Uma última perguntinha para você. Pedindo para você falar sobre o ensaio sobre a orelha que está no livro do Bagageiro. Pior orelha é aquela que quer aparecer mais que o escritor. Esse bagageiro, falaram para mim uma vez, João, Marcelino, você tem muita bagagem. Eu digo, não, bagagem não, eu tenho um bagageiro, porque o único veículo que eu sei conduzir é bicicleta. Então, lá no Nordeste, quando eu comprei uma bicicleta com a sua idade, a primeira bicicleta aos 16 anos, eu carregava tudo lá, criança, botijão de gás, feira para minha mãe, etc. Então, o bagageiro da bicicleta é onde a gente carrega tudo. Aí, esse livro, desconfio dele, porque... na verdade, eu faço vários ensaios de ficção, eu falo sobre a epígrafe, eu falo sobre orelha, dedicatória, eu falo de meus encontros com Manuel de Barros, por exemplo, João Gilberto Novo, falo do Evandro Afonso Ferreira, etc. E a orelha é ensaio sobre, pequeno ensaio sobre como escrever a orelha. Como é que é aqui, peraí? Pequeno ensaio sobre uma orelha. E é assinado por uma outra pessoa, é assinada por mim, mas aqui embaixo está dizendo o seguinte: quem escreveu esta orelha não fui eu, foi uma amiga escritora imitando a minha fala. Ficou legal, mas ela preferiu não se identificar para não ser chamada de orelhista por aí. Tá certo? Será que é verdade? Aí eu já não sei. Fiz um pacto com minha amiga e está esse segredo aí. Marcelino. Não confie aqui, bagageiro não confia. Escreve um. Não confia em escritor nenhum. Não confio, acho que até nas palavras, né? Porque as palavras também mentem. A gente que finge acreditar naquilo que a gente quiser, no que fizer sentido pra gente. Juro que tudo que eu escrevo é verdadeiro. O mentiroso sou eu. Desse jeito. Marcelino escreve um livro sobre Manuel de Barros. Marcelino, solta esses segredos e esses tesouros que você tem gravado aí, que você tem guardado. A gente merece. Eu vou escrever. Aliás, aqui eu anoto uma coisinha bem rapidinho, vai dar tempo, é uma coisinha que ele falou para mim quando eu fui à casa dele. Claro, tem tempo.
Aliás, ele falou várias coisas quando eu fui à casa dele. Isso foi quando eu liguei para ele, que ele ganhou um prêmio de R$ 50.000 pelo livro Sobre Nada. E eu liguei para Manuel de Barros, né? Liguei para ele, Manuel, você escreveu um livro sobre nada e ganhou isso tudo, R$ 50.000. Aí ele morreu de rir e disse uma frase que eu guardo para mim até hoje, viu, João? Olha, Marcelino, minha poesia não gosta de dinheiro, mas o poeta gosta. Assim é bom. Cara do Manuel, isso, que maravilha. Sempre uma ironia, né? O Manuel sempre tinha ali atrás daquele rostinho encolhidinho dele, aquela coisa. Colhidinho, aquela risadinha dele, né, Afonso? Ele estava sempre rindo, né? A face de lembrança dele é sempre pronto a dar uma risadinha. E sempre tinha uma ironia, uma palavra divertida para falar com a gente. É o excesso de inteligência. É isso, é sensibilidade e inteligência sempre prontas. Muitíssimo... Afonso, se nós já estivermos acabando, eu gostaria de dar um recadinho aqui, posso? Por favor, claro. Bom, talvez algumas pessoas que estejam assistindo se interessem pelo livro, né, e para conhecer mais sobre aquilo que eu produzo, as minhas opiniões e tudo mais, @JoãoIdaló, Instagram, que eu vou repetir aqui. E o outro recado é que a partir de amanhã, nas plataformas digitais, nos adequando a essa nova realidade, o livro Vox Dulcis estará disponível. Então, na loja da Apple, na Amazon, na Kobo, todas essas terão o livro Vox Dulcis à venda para quem queira comprar. E para o pessoal de Araxá também temos à venda na Livraria Nobel. Gostaria só de dar esse recadinho aí para quem se interessar. Muitíssimo. Olha, o pessoal de Araxá infelizmente não vai poder fazer noite de autógrafos, né? Mas a Thalita... Infelizmente foi só um dos lançamentos que estavam previstos, mas assim que isso acabar, a gente dá um jeitinho. Deixa eu fazer, né? Tem que lá valorizar a Nobel de Araxá, da Thalita, a única livraria de Araxá, e será sempre valorizada aqui pelo Free Araxá e pelo Araxá. Marcelino, muito obrigado. Quer despedir da gente? Afonso, muito obrigado. Parabéns sempre pelo seu trabalho. Você como escritor, agitador, né? Reunindo as pessoas, fazendo ali esse encontro de almas aí, a militância constante. Parabéns. E um exemplo, hoje a gente teve aqui, esse exemplo aqui físico, claro, da presença do João Idaló, que já é meu ídolo. Ele é meu ídolo, o João Idaló. E essa presença dele, eu acho que já exemplifica o trabalho que você faz. Muita luz para o seu caminho, muita sorte, continue escrevendo, lendo bastante, siga aí adiante, que tudo que você quiser fazer da sua vida, João Idaló, você vai fazer muito bem, porque você já tem essa paixão, já saiu aí dessa fila de matadouro, onde muita gente está e a gente precisa tirar de lá essas pessoas. Muito obrigado a vocês dois. João, você só justifica cada vez mais, você e tantos outros, a vontade, a alegria que eu tenho de trabalhar e fazer Sempre um Papo em Araxá. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado a vocês dois pelo convite, ao Sempre um Papo, por esse evento maravilhoso. E eu gostaria de agradecê-los especialmente por continuarem mantendo viva a cultura desse país, cada um de uma maneira diferente, mas nós sempre zelando pela arte juntos, e para que nós não precisemos nos calar diante de tantos problemas que nós enfrentamos, principalmente nesse país negacionista. Muito, muito, muito obrigado por essa noite. Marcelino e Afonso, eu admiro muito vocês dois. Muito obrigado.